A direita aproveitou para dizer, querem proibir o nazismo, então tem que proibir o comunismo, como se fossem a mesma coisa, e não é. Eu fiz aqui esse debate no Boa Noite 247, quer dizer, a doutrina nazista é de extermínio. Não tem como ser nazista sem ser a favor de extermínio de comunidades judaicas e outras, como eles fizeram. A doutrina socialista, comunista, teve governos onde houve mortes, onde houve, enfim, abuso. Teve. Mas essa não é a doutrina. A doutrina do socialismo é para superar uma sociedade de injustiça. É outra coisa. É outra coisa. Então, essa comparação é esdrúxula. Quem derrotou o nazifascismo foi o comunismo. E na liderança do sistema comunista da época estava o líder mais abominado pela direita e pela extrema-direita mundiais até hoje, que foi o Joseph Stalin. Foi ele quem comandou. As circunstâncias históricas colocaram esta responsabilidade sobre os ombros desse líder e do povo soviético, que pagou com a vida de 25 milhões de pessoas. Foram 25 milhões de mártires do povo soviético na guerra patriótica contra o nazifascismo, comandou uma grande frente mundial e, portanto, não só o nazismo é muito diferente do comunismo, como foi o comunismo que o derrotou. Exatamente. Se fosse a mesma coisa, quer dizer, Churchill, né, pela Inglaterra, e o presidente dos Estados Unidos na época fizeram uma frente, e vice-versa. O Stalin fez uma frente com Churchill e com os Estados Unidos para derrotar o nazismo, que era abominável, o nazismo que prega a destruição, que prega a morte. Isso é completamente diferente de você falar, mas em governos socialistas ou comunistas houve mortes, houve fuzilamento. Isso é outra coisa. É a mesma coisa que o sujeito. Então vamos fazer o seguinte: o sujeito é cristão. Houve Inquisição, não houve? Enfim, houve abusos ao longo da história do cristianismo. Então tem que se proibir o cristianismo? Isso não tem pé nem cabeça. A doutrina cristã prega alguma coisa, né? Se ela foi deturpada, se houve momentos de abusos ou de erros, é outra coisa. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra, isso é uma manipulação, mais uma que vem da turma da extrema-direita. E o Zé Reinaldo, além de tudo, tem essa questão prática, concreta. O exército soviético é que derrotou, em última instância, e entrou em Berlim primeiro do que todo mundo. Foi quem entrou em Berlim e obrigou o Hitler... Rodrigo, só para encerrar esse assunto, se não fosse, né, o surgimento de partidos que fizeram a Revolução Comunista, com todos os problemas dela, né, porque depois houve alguns descaminhos, não teria ocorrido, né, aquela política, né, feita na Europa, né, do bem-estar social. Sim. Todos os avanços que o mundo teve na área do trabalho, da educação, enfim, os direitos que o cidadão acaba ganhando tem a ver com a proposta de Karl Marx, né, que era de uma sociedade mais justa. O medo, né, de se criar uma sociedade mais justa forçou o capitalismo a tentar correr atrás e fazer a política do bem-estar social. E, inclusive, a frase do Antônio Cândido, que você citou mais cedo hoje. Antônio Cândido diz: o que se chama de capitalismo humanizado é o medo do capitalismo de uma revolução socialista. A frase não é bem essa, Zé Reinaldo, mas ele falou isso, né? As concessões, né, que foram feitas, a social-democracia e toda essa construção na Europa, vem, em boa parte, do medo de que se repetisse a Revolução Russa, se repetisse na Alemanha, na França, em todos os lugares. Então, tudo isso tem que ser colocado também na balança, sem contar, gente, que o capitalismo, na base do capitalismo, tem escravidão, tráfico de escravos, enfim, o capitalismo matou muito. Tem a colonização das Américas, então, o socialismo tem que ser proibido porque teve problemas na Rússia, teve fuzilamento. Bom, e o capitalismo? Aliás, o socialismo surge para evitar os abusos, né, do capitalismo. As pessoas trabalhavam 12, 14 horas por dia nas fábricas de Londres. Ou esqueceram que no século XIX era assim. Então, esse debate está totalmente torto, né?